Enquanto vivermos, iremos sofrer. Essa é uma dura realidade que todos nós, inevitavelmente, vamos enfrentar. Mas como superar as grandes tragédias da vida? Como conseguir virar a página da nossa história quando tudo o que importava para nós foi destruído de alguma maneira? Como é que Deus trabalha para reconstruir aquilo que nos trouxe dor e sofrimento? Qual pode ser o lado positivo desse duro aprendizado? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender como o Espírito Santo está trabalhando para restaurar aquilo que nos foi tirado. Fique ligado, porque o programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, meu amigo, minha amiga, você que faz parte aqui da família Novo Tempo, que acompanha o programa Está Escrito, acompanha todos os programas da Novo Tempo. Quero agradecer aqui a sua companhia, o carinho da sua audiência e também dizer que hoje talvez seja o momento usado por Deus para te ajudar a compreender como Ele vai fazer você virar uma página que traz muita dor e sofrimento na sua história. Não sei se você está sofrendo, se você tem marcas no coração, na sua alma, sobre alguma coisa que foi completamente destruída, sua esperança, sua alegria, seu casamento, as amizades que você tinha e que de repente foram embora. Eu queria hoje, com você, olhar com bastante cuidado como o Espírito de Deus trabalha para restaurar as coisas que foram destruídas. Você está pronto? Você está pronta? Então pega a Bíblia e venha comigo no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até o verso 10. Queria que você me acompanhasse. Essa é provavelmente uma das mais importantes visões que a Bíblia apresenta. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 10. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E me fez, verso 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que agora havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara,
e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Já já a gente vai voltar no texto para tentar entender como essa visão pode nos ensinar sobre a restauração que só Deus pode fazer. Você deve se lembrar que neste ano correu pelos meios de notícia a história de um grande incêndio que atingiu o Havaí, nos Estados Unidos. O verão, nesse ano, foi marcado por um calor recorde, especialmente no hemisfério norte. E por causa disso, uma grande tragédia aconteceu. Um incêndio na ilha de Maui, no Havaí, deixou mais de 90 pessoas mortas e milhares de pessoas desabrigadas. Esse foi o maior desastre natural em mais de 60 anos na história daquele arquipélago. O sistema que sempre funciona para alertar através de sirenes que são acionadas, dessa vez não funcionou. E muita gente ficou no meio das chamas, literalmente. O fogo chegou tão rápido que as pessoas descrevem que eles não tiveram tempo para salvar coisa nenhuma. Eles precisaram sair correndo, tiveram que deixar tudo para trás. De repente, eles se viram cercados pelas chamas. Você deve se lembrar dessa cena. Muitos moradores precisaram se jogar dentro do mar para lutar pela sobrevivência. Não sei se você chegou a ver alguma foto, mas é fácil você procurar a imagem da ilha que circulou pelas redes sociais. É de um cenário apocalíptico de devastação completa, de destruição das casas, dos carros, dos prédios. A imagem, ela ensina que às vezes a tragédia não avisa, ela chega e destrói tudo. Quando a gente foi à Bíblia e leu aqui, em Ezequiel capítulo 37, essa visão, a visão do vale dos ossos secos, ela é chocante, porque ela apresenta também uma imagem de devastação, parecido com um desastre natural, ou até mesmo uma imagem de destruição de uma guerra. Essa visão aqui do Vale dos Ossos Secos, ao longo do tempo, ela ficou na cabeça, no imaginário do leitor da Bíblia, como sendo uma demonstração do poder de Deus, até mesmo com capacidade para restaurar aqueles que morreram. Não simplesmente uma morte que aconteceu há pouco tempo, mas os ossos indicam uma morte já num processo de decomposição dos corpos. Deus tem poder para restaurar até mesmo ossos secos, sequíssimos. Por que Deus deu essa visão para o profeta Ezequiel? Para responder essa pergunta, é necessário a gente entrar dentro do contexto geográfico da época, o contexto político, e tentar entender o que estava acontecendo nos dias do profeta Ezequiel. Naquele momento, a grande potência mundial era a Babilônia. No ano de 605 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu praticamente todas as forças de supressão do avanço dos inimigos. Ele levou também com ele alguns cativos. Você deve se lembrar, entre aqueles que foram levados para o cativeiro está o profeta Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois de um tempo, aqueles que ficaram ali em Jerusalém levantaram mais uma revolta contra a Babilônia. E aí, mais uma vez, os exércitos da Babilônia voltaram, agora no ano de 597. E mais uma vez, a Babilônia invadiu Jerusalém. E dessa vez, ela levou o profeta Ezequiel cativo e junto com ele 10.000 judeus que eram influentes também foram levados. Ezequiel, ele era filho de sacerdote. Capítulo 1, verso 3 do livro, você descobre o nome do seu pai, Buzi. Ele era um jovem quando isso aconteceu. Ele tinha aproximadamente 25 anos, quando ele foi levado cativo para morar na região do rio Quebar. Isso está aqui no capítulo 1, verso 3 do livro. E quando ele estava com 30 anos, já completando 5 anos de cativeiro dentro da Babilônia,
Ezequiel, já sendo casado, morando na sua casa própria, ele recebe um chamado de Deus para que ele, diferentemente do seu pai, fosse um profeta. Isso aconteceu mais ou menos no mês de julho de 592. O chamado de Deus para ele era que ele avisasse a cidade de Jerusalém, que já tinha sido devastada 2 vezes, que ela seria destruída completamente. Depois que Deus chama Ezequiel, 6 anos, em julho de 586, de fato, a cidade foi completamente destruída. Essa era uma missão muito difícil que Deus havia dado para Ezequiel cumprir. Imagina só você, ele chegar para os seus irmãos e dizer assim, olha, a nossa terra, a nossa cidade, as nossas casas, tudo vai ser destruído. Os babilônicos vão acabar com tudo. E é o seguinte, vocês não podem resistir. Você consegue imaginar a complexidade? O que o profeta avisou se cumpriu exatamente. Após quase 30 anos de ministério, Deus agora volta e aparece para ele e dá uma outra visão. Essa é uma visão assim estarrecedora, dá a visão do vale dos ossos secos. E eu fico imaginando a cabeça de Ezequiel tentando entender, se eu já anunciei a destruição, Jerusalém foi destruída, o que significa essa visão? Mas essa visão, ao contrário do que ela pode, no primeiro momento, parecer, essa visão é muito importante. Provavelmente ela é a mais recordada no livro de Ezequiel, porque ela apresenta a resposta de Deus diante do desalento, da desesperança, especialmente dos israelitas que estavam no exílio. A terra deles havia sido devastada. Eles tinham irmãos que tinham morrido no campo de batalha. Aqueles que ficaram na cidade estavam em grande miséria, estavam frágeis, porque não tinham muros para conter o avanço dos inimigos. No contexto da batalha, sempre fica uma devastação para trás. Você pode ver isso nas casas, você pode ver isso nas igrejas, nos prédios, nas praças. Essa imagem, ela é igual em todos os lugares onde a guerra aconteceu. E quando Ezequiel se depara com essa imagem da visão do vale de ossos secos, a devastação aqui, ela tem um contexto que vai além daquilo que se pode ver. Os danos, eles excedem aqueles que acontecem nas famílias, que acontecem dentro do coração das pessoas. Aqui, literalmente, a visão está falando que a guerra, por onde ela passa, ela mata mais do que aqueles que ficam feridos no campo de batalha. A guerra, ela acaba com a expectativa daqueles que sobrevivem, permanecem agora destruídos por dentro. Eles estão mortos, estão vivos, mas mortos por dentro, sem esperança de dias melhores. E é dentro desse contexto que Deus aparece para o profeta e mostra essa visão do Vale dos Ossos Secos. Sabe por quê? Essa é uma visão de restauração, é uma visão de esperança, não de condenação. Aqui Deus vai demonstrar o seu poder e a sua capacidade de reconstruir as ruínas que o pecado faz como consequência. Diante dessa promessa de restauração, 4 perguntas importantes que a gente faz sobre essa visão. Primeira delas, o que representa o Vale dos Ossos Secos? Se você for analisar o contexto, o profeta não estava vendo um cemitério. Porque no cemitério, você sabe, os mortos são enterrados. O que Deus estava mostrando para Ezequiel era um campo de batalha, onde os cadáveres são abandonados. E eles ficam ali, depois que tombam no meio do combate, eles ficam estendidos. Era exatamente isso. Então, o que Deus está mostrando para o profeta Ezequiel é uma visão pós-guerra. Segunda pergunta. Essa batalha, o que foi que ela trouxe para a cidade de Jerusalém? Na verdade, a visão fala de uma guerra que não é simplesmente uma guerra armamentista, uma guerra entre um exército e outro. Aqui nessa visão,
Deus está mostrando uma guerra espiritual. Mas quem está batalhando? Aqui você encontra Israel lutando contra Deus. É isso que diz aqui o verso 11. Deus entrou em luta com o seu povo. Agora, a questão é, por que Deus estava lutando contra o seu povo? O livro de Ezequiel traz algumas respostas. Eu quero analisar aqui rapidamente com você. Primeira razão, capítulo 3, o verso 7, diz que o povo não queria dar ouvidos a Deus. Se avança um pouquinho mais, você chega no capítulo 5, verso 6, diz que o povo praticou o mal, transgredindo a lei de Deus, rejeitando o juízo de Deus. Perceba que, na verdade, não era Deus que estava em guerra com o seu povo, mas era o povo que estava em guerra contra Deus. E aí no capítulo 5, o verso 8, você encontra agora Deus entrando em luta contra o seu povo e prometendo que ele ia trazer juízo, execução, destruição. Você avança mais na história do profeta Ezequiel, no capítulo 6, o verso 3, você encontra agora Deus dizendo, eu vou trazer a espada sobre vocês. Se alguém mais forte que você diz assim, eu vou bater em você. Imagina se deparar com um lutador de UFC e dizer, eu vou bater em você. Eu já tremeria todo de medo. Agora você imagina Deus dizendo, eu vou trazer destruição. No capítulo 6, do verso 4 até o verso 7, Deus aqui de novo, ele enfatiza que ia trazer destruição diante até mesmo dos lugares de adoração. Ele diz assim, olha, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo, inclusive os lugares onde vocês adoram. No capítulo 7, a história ainda continua, do verso 19 e 20, diz assim que eles estavam em guerra contra Deus e Deus os iria destruir, porque eles confiaram na prata, eles confiaram no ouro e eles fizeram ídolos para adorar. A idolatria aqui é uma razão apresentada por Deus para ele trazer destruição sobre a cidade de Jerusalém. Mas não para aí. No capítulo 7, o verso 23, ele dá mais uma condição dessa guerra. A cidade estava cheia de crimes, de violência, e Deus não iria deixar passar por alto isso. No capítulo 8, do verso 5 a 7, Deus dá mais uma razão. Tinha idolatria até mesmo dentro do santuário. Você consegue entender isso? Quem é que estava fazendo isso? O verso 11 e 12 do capítulo 8 diz que eram os próprios anciãos que estavam praticando idolatria. O verso 16 diz que eles estavam adorando voltados para o sol, ou seja, eles estavam adorando outros deuses, até mesmo dentro do santuário. Observe que não foi simplesmente um motivo pessoal de rixa, de desacerto de ideias. O povo estava longe de Deus. O povo rejeitava o Senhor, os cuidados do Senhor. Então, Deus realizou um juízo de investigação para identificar quais pessoas que moravam em Jerusalém ele ainda poderia salvar. Quais pessoas ainda estavam lamentando os pecados que estavam acontecendo na cidade de Jerusalém. E aqui no capítulo 9, você encontra um ato de Deus. Ele passa sobre a cidade, marcando com uma letra, é a letra Tav, do alfabeto hebraico. A última letra do alfabeto, que era um símbolo da cruz. Ele está marcando na mente das pessoas, aqueles que ainda almejam, suspiram pela graça, que não querem se contaminar com o pecado. E a partir do verso 7 do capítulo 9, Deus então autoriza aqueles que não querem a graça, que não querem a salvação, que eles sejam destruídos. E que essa destruição comece a partir do santuário com aqueles que têm maior responsabilidade, os anciãos. Se você for na história bíblica, você vai descobrir que a cidade foi realmente destruída completamente, não sobrou nada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, aqui o verso 9, diz que a casa do Senhor foi queimada, assim como a casa do rei. Não apenas isso, todas as casas da cidade de Jerusalém, Deus permitiu que fossem levadas às chamas. Todos os edifícios importantes, não sobrou nada. Pode parecer duro, mas deixa eu te dizer uma coisa. O pecado traz destruição. Por onde o pecado passa, ele acaba com tudo.
É como na mitologia o cavalo de Átila, que onde ele pisava não nascia grama. É exatamente isso. Onde o pecado passa, ele acaba com tudo. O que Deus fez com a sua cidade, com o seu povo, com o seu santuário, foi entregá-los às consequências dos seus próprios atos. E aí, olhando para esse cenário de destruição, a gente faz uma terceira pergunta. Como é que Deus agora vai trazer vida outra vez para a cidade, para as casas, para as pessoas? Como é que Ele vai trazer esperança? Agora eu queria que você prestasse atenção dentro da visão que nós lemos. Como é que Deus faria isso? Capítulo 37, o verso 4. Você encontra aqui o processo de restauração. Diz assim: profetiza esses ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deixa eu te perguntar, como é que Deus traz restauração? Está aqui na palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus pode restaurar? Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A palavra, sendo usada pelo Espírito, traz promessa de restauração. Na imagem aqui da visão, os ossos são reconstruídos, os ligamentos de novo aparecem, a carne, a pele. Olhando de longe, aqueles que ouviram a palavra de Deus, obedeceram a palavra de Deus, tiveram, através do Espírito, a sua esperança renovada. Essa é uma cena muito linda, porque é assim que Deus trabalha, reconstruindo tudo, inclusive na cena do Vale dos Ossos Secos, trazendo ligamentos, carne, pele, que são os elementos básicos da vida. Deus está trazendo de novo. Veja, mas tem um detalhe interessante, o verso 6 e o verso 8 diz, eles estavam quase vivos, mas tem um detalhe, eles ainda não tinham o Espírito ainda não habitava neles. E é diante dessa cena que a gente caminha para a parte final. O que faltava ali? Eles tinham alguns problemas. Os ossos estavam sequíssimos. Segundo problema, eles não ouviam a palavra de Deus. Terceiro problema, eles não tinham o Espírito de Deus. É diante dessa cena, diante dessa falta, diante dessa ausência, que a gente chega à última ação de Deus. A promessa de Deus é que Ele colocaria o seu Espírito, traria restauração e todas as coisas seriam diferentes. E aí vem a quarta e última pergunta. E qual é essa pergunta? Qual é o sentido dessa vida nova que Deus estava prometendo através dessa visão ao profeta? Quarto e último propósito dessa visão. Capítulo 37, o verso 12. Diz assim: portanto, profetiza e dize-lhes: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A profecia apontava para o fim do cativeiro. Era a esperança da volta para casa. Era a esperança da reconstrução de sonhos que tinham sido desfeitos. Era a volta da bênção, era a volta da proteção. Era Deus dizendo: eu serei Deus de novo, eu vou restaurar os seus sonhos. Ezequiel não estava vendo de fato ossos sendo restaurados. Ezequiel estava vendo uma cidade sendo restaurada, um país sendo restaurado, porque ouviu a palavra de Deus, porque viveu pelo poder do Espírito. Mas essa reconstrução era muito maior. Se você for ainda no capítulo 37, o verso 26, você vai encontrar aqui 4 elementos dessa promessa. Diz assim o verso 26, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 4 promessas. Deus diz: eu vou restabelecer a minha aliança para sempre. Ela não vai ser mais quebrada. Eu não vou mais entrar em guerra com vocês. Eu vou trazer paz, reconciliação no nosso relacionamento. Segunda coisa, Deus iria restabelecer a terra. Mas essa terra
era o paraíso, é o céu. Deus queria que o povo entendesse que é para lá que Ele queria levar os cativos da Babilônia. Não era simplesmente para um lugar melhor, mas é para o lugar onde Ele habita. Terceira coisa, Deus restabeleceria aquele povo. Agora ele seria multiplicado, não seria só uma nação, seriam povos de todos os lugares. Quarta e última promessa, Deus restabeleceria o seu santuário. O que isso significa? A visão dos vale dos ossos secos termina com Deus habitando no meio do povo. Qual é a maior ação de restauração de Deus? É Ele morar dentro da casa dos seus filhos. Ele participar das coisas importantes. É Ele conseguir trazer de volta aquilo que o pecado destruiu. A visão do Vale dos Ossos Secos me ensina que Deus está trabalhando ansiosamente para restaurar tudo aquilo que eu perdi por causa do pecado. Se você está chorando, se você está se lamentando porque só sobrou devastação, lembre-se da visão do Vale dos Ossos Secos. Vá à palavra de Deus, procure pelo Espírito de Deus, clame a Ele, viva em comunhão e eu tenho certeza que a restauração vai ser o destino final da sua história. Mas não vai ser só aqui não, vai ser lá, no paraíso, vivendo diante de Deus para todo sempre. Você tem esse sonho de ver Jesus voltar, de subir com Ele nos ares e habitar para sempre na casa de Deus? Eu quero orar com você para que Deus aumente a sua fé, para que Deus coloque os seus olhos no lugar certo, na eternidade, não naquilo que é efêmero. Senhor, estou orando aqui com esse amigo, com essa amiga. Eu quero pedir para que o Senhor traga poder para dentro da vida, da casa, da família. Se há alguma coisa destruída pelo pecado, que o Senhor restaure, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus conhece as nossas lutas, os nossos fardos, as nossas dores. E Ele não quer que você carregue tudo isso sozinho. Ele quer te oferecer cura, alívio, descanso nele. Você quer saber como isso é possível? Eu te conto na semana Vem a Mim, dos dias 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Se você quer continuar estudando mais sobre o tema do Espírito Santo na Bíblia, que é sensacional, né? Extraordinário. Eu queria que você tivesse aí nas suas mãos esse guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esse guia de estudos tem 15 lições muito importantes para você compreender de maneira assim mais abrangente a ação do Espírito em toda a Bíblia. Se você quer saber mais sobre esse tema, é só pedir agora no WhatsApp 12 98244 4449. Você vai pedir e vai receber aí no seu melhor endereço. Eu quero também agradecer os nossos anjos da esperança. Muito obrigado, viu? Você que todos os meses faz a sua doação, possibilita aqui não somente nós no Está Escrito, mas a TV, a rádio, a internet, continuar pregando o Evangelho e abençoando a vida das pessoas. Se você ainda não é um anjo, é só entrar em contato no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 e seja um anjo da esperança. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo. O programa Está Escrito. Até lá.